Oi, pessoal. Todo mundo bem? Antes de qualquer coisa, saudades e sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Eu estarei trazendo aqui um material complementar para ajudar no estudo de vocês, tá bom? Bom, o tema do nosso kit na primeira semana é América e África, geopolítica e relações internacionais. Bom, esse tema é muito denso e entender alguns conceitos primários é fundamental para se compreender como a geopolítica influencia o mundo em que nós vivemos, tá? Então vamos a alguns conceitos simples. Território. O que é o território? Já ouviram falar? Tem noção? Bom, território, ele pode ser entendido como espaço delimitado pela relação de poder entre um país e outro. Tudo bem? Território, relação de poder entre um país e outro. Certo? Então, se vocês estão pensando, sim, um território ele é inicialmente delimitado, como no passado, através de guerras. Certo? Tranquilo? Outro tema importante é o da geopolítica. A geopolítica consiste em um instrumento da política externa de um país e é baseado na valorização do seu território como forma de exercer a hegemonia mundial. A geopolítica, portanto, é uma ciência que estuda as características do Estado para administrar o território. Essa tem como objetivo a sobrevivência do seu povo e a sua melhor inserção no plano internacional. Isso quer dizer o quê? Bom, primeiro, nenhum país é igual ao outro. Se eu posso dar um exemplo simples para que vocês entendam, é assim: que país tem mais influência hoje no mundo? Estados Unidos. Certo? Que país antigamente tinha maior influência no mundo? Inglaterra. Quais países hoje estão aparecendo como hegemonias também e rivalizando com os Estados Unidos? Eu tenho China, certo? Eu tenho a própria Rússia, tá bom? Essa hegemonia, ela diz respeito muito à influência que esse país, em termos de política externa, tem sobre outro país. Então, assim, quem você acha que pode impor mais? Estados Unidos ou Brasil? No cenário mundial, com mais de 200 países, quem tem mais voz? Deu para entender? Tranquilo até aí? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Outros conceitos que estão sendo mostrados, deu bug aqui, estão sendo mostrados no kit e são muito importantes também, tá? Como Estado, como nação, tá? E embora eles pareçam, na maioria das vezes, sinônimos, ou seja, são iguais, na verdade não são.
tá? Um não é sinônimo do outro dentro da ciência geográfica, tá bom? No senso comum pode até ser, mas para a geografia não. Tem diferença e ela é muito importante, ok? Vamos lá? Vamos ver o que é Estado? Primeiro? Bom, o Estado é o conjunto de instituições que controlam e administram com soberania determinado território. Ou seja, existe ali um poder instituído, certo? Sobre isso é interessante falar que existem estados que não têm território. Vou dar um exemplo. Eu tenho, né? Por exemplo, hoje estava na ponta da língua o nome do estado. Os curdos, o povo curdo, eles não têm um território para eles. Eles estão espalhados dentro de vários outros países, certo? Eu tenho, por exemplo, territórios ilegais. Sim, eu tenho territórios legais, que são esses que eu falei até agora, e eu tenho territórios ilegais. Quais são os ilegais, Thiago? Me dá um exemplo de território ilegal. Bom, nós vimos isso muito nos jornais. Território do tráfico. Território de tal facção. Uma não pode invadir a outra. São poderes paralelos que podem criar um território dentro de outro território. Dentro do território legal, eu posso ter uma série de territórios ilegais, certo? Eu não vou aqui julgar a questão, mas é só como um exemplo para vocês entenderem. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Bom, o outro é a nação. O conceito de nação. Nação se refere muito à questão do pertencimento a sentimentos comuns de um povo. E o que une um povo? Sua cultura, seus hábitos, sua história, sua língua. Tudo isso representa a nação. Antes de ter um território, tendo um território, logo em seguida eu tenho a criação de uma nação. Um povo ali se estabelece e forma vínculos que permite com que eles sejam identificados entre eles e aceitos entre eles, certo? Dessa forma, no nosso kit, ele traz o conceito de Estado-nação, que é um conceito que alia as duas definições, sendo caracterizado por um território onde vive um povo com identidade em comum e possui um governo soberano. Tudo bem? Tranquilo até aí? Pessoal, qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, tá? Que eu respondo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o continente americano agora? O continente americano, ele é o segundo maior continente do mundo, tá? Ele já chegou a ser chamado de Novo Mundo pelos invasores europeus. E aqui eu abro uma aspas. É um conceito meu. Fala-se em descobrimento. Mas o continente americano, ele já existia, assim como já existiam aqui povos que foram dizimados. Então,
eu falo que são invasores, certo? Deste novo mundo, que para eles é uma descoberta, mas é o olhar deles. Nós devemos pensar no nosso olhar. Nós fomos colonizados, escravizados, usados. E ainda somos. Tudo bem? Então, quando eu falar invasores, pense na ideia de descobrimentos. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Deu para entender o porquê eu, Thiago, eu não aceito essa questão? Eu tenho um outro olhar sobre isso. É só para que vocês entendam, tá bom? Bom, continuando, o continente americano, didaticamente, ele é dividido em... ele pode ser dividido em duas partes, tá? A primeira delas, a primeira divisão, ocorre pela posição geográfica do continente, ok? E aí, ele é subdividido em 3. Vocês já ouviram falar. Eu tenho América do Sul, América Central e América do Norte. Essa é a divisão do continente, enquanto eu tenho posicionamento geográfico no planeta. O seu posicionamento geográfico no planeta. Tranquilo? Entenderam? A segunda caracterização que eu tenho, ela envolve o tipo de língua dos países que colonizaram, que invadiram a América. E aí é novamente subdividido, mas não em 3, e sim em 2 divisões, subdivisões. Eu tenho a América anglo-saxônica, onde os invasores, os colonizadores, foram povos de língua, na maioria, inglesa. E eu tenho a América Latina, onde os povos, lembrem, tem a língua baseada no latim. Quem seriam? Portugueses e espanhóis. Certo? Tranquilo até aí? Ajuda a complementar, né? Então não esqueçam essa subdivisão, tá? Essas 2 subdivisões. Tudo bem? Bom, vamos dar seguimento? Bom, pessoal, dando seguimento aqui, vamos falar agora sobre o continente africano, tá? Ele é o 3º maior continente do mundo, ok? E ele sofreu e ainda sofre devido às sucessivas colonizações de seu território. Enquanto aqui na América, inicialmente, vamos pegar o Brasil ou a América do Sul, se dividiu entre portugueses e espanhóis, a África foi fatiada entre diversas grandes potências. Então, eu tenho lá países portugueses, países espanhóis, países ingleses, países holandeses, alemães, franceses, certo? E claro, a ideia de colonização nunca é boa. Ela leva sempre a questão da exploração. Lembrem-se do modelo de colonização que nós tivemos aqui, que foi de exploração. Na África, também. Bom, além desse problema, de vários países terem colonizado a África,
existe outro problema interno. Já existiam pessoas lá, já existiam tribos, e elas nunca foram ouvidas. E o invasor, o invasor dividiu de acordo com a conveniência dele, e não dos povos que habitavam. Os povos, para eles, eram apenas instrumentos a serem usados. Tá bom? Dessa forma, eu tenho na África duas maneiras de regionalização. Tá bom? A primeira leva em conta aspectos históricos e culturais, dividindo o continente em dois. Norte da África e África subsaariana. O deserto do Saara se encontra na África. Então, nessa regionalização, eu tenho o deserto separando uma parte da África em dois. Eu tenho uma parte de cima chamada de norte da África, e eu tenho a África subsaariana, com os países localizados ao sul do deserto do Saara, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Tudo bem? Conseguiram entender até aí? Dando prosseguimento. Tem outra forma de regionalizar? Sim, tem. Qual? Quem propôs? Foi a ONU, Organização das Nações Unidas, órgão que surgiu entre 45 e 47, entre 1945 e 1947, algo assim. Tá? Não se atenham muito à questão da data, não é importante nesse momento falar da ONU. Só saiba que ela se estabeleceu e dividiu a África em regiões também. E ela diz que usa critérios de localização, cultura, economia. E dentro dessa regionalização feita pela ONU, ela dividiu o continente africano em 5. São eles: a África Setentrional, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Meridional. Certo? Complementarmente a isso, eu gostaria de falar outra coisa para vocês. E isso é muito sério. Eu já vi pessoas que dizem assim: cite um país da África. África? Não, gente. África é um continente composto de diversos países. Vamos descobrir o nome de alguns? Pesquisem aí. Vocês vão se surpreender. Até nomes famosos vocês vão achar. Ok? Para que vocês não cometam nunca esse erro. E a história da África nós devemos conhecer mais. E se puder, vamos desenvolver algo relacionado a essa questão. Tá bom? Por aqui eu termino. Façam as atividades. Semana que vem teremos um encontro via Meet. Leiam o conteúdo, assistam a essa aula e nós vamos debater, ok? Nós vamos trocar ideias, dúvidas, conhecimentos, tá bom? No mais, um forte abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.